Olá, meu nome é Cláudio e você está no canal Eleitor Virtual. A ideia desse canal é transformar os eleitores em eleitores mais conscientes, capazes de escolher melhor os seus representantes, porque eu entendo que o único problema do Brasil são os seus políticos. Hoje, o Senado aprovou a PEC, Projeto de Emenda à Constituição, que criminaliza o porte de qualquer quantidade de entorpecente. Isso, à primeira vista, pode parecer uma boa medida, porque aparentemente estaria combatendo o tráfico de drogas, o uso de drogas. O que acontece é que, na prática, não é bem assim que vai acontecer, não é bem assim que vai funcionar. Então, é importante entender alguns pontos primeiro. O primeiro deles é que, no Brasil, ser usuário de drogas não é considerado crime. Gostaria de tecer vários raciocínios a respeito, mas não dá porque o vídeo fica muito longo. Talvez em um próximo vídeo eu fale mais sobre isso. O que importa é, se você é usuário de drogas, você não é enquadrado em um crime, você não é punido pela lei. Porém, o tráfico de drogas é punido. O tráfico de drogas é crime e tem punição legal. E o que acontece é que essa PEC só fala da quantidade de entorpecente portada, só fala que qualquer quantidade de entorpecente é crime. Porém, não mexe nessa questão de quem é usuário e quem é traficante. Deu para entender? A PEC diz mais ou menos o seguinte: ninguém pode portar nenhuma quantidade de droga. Qualquer pessoa portando qualquer quantidade de drogas está incorrendo num ilícito. Porém, o que a PEC não faz é definir quem é usuário e quem é traficante. Por que isso é fundamental? Porque se você está portando uma quantidade de drogas, não importa agora, a partir de hoje, não importa a partir de hoje não, porque a lei não foi aprovada ainda. Só passou pelo Senado e não vai passar pela Câmara dos Deputados. Mas o que a PEC é, o que a PEC produz é esse efeito. Ninguém pode portar nenhuma quantidade de entorpecente. Porém, ela não define quem é usuário e quem é traficante. Como a lei não pune o usuário, então o que vai acontecer na prática? Se você estiver portando uma determinada quantidade de entorpecente, você vai ser, sei lá, vai ser parado pela polícia, vai ser levado para uma delegacia. Eu não sei o que vai acontecer na prática. Mas quem define se você vai ser criminoso ou não, se você vai ser punido ou não, é a própria polícia. Eu estou escolhendo uma maneira errada de abordar o assunto. Eu vou tentar explicar de uma outra forma. Mas é basicamente isso. A PEC, o projeto de emenda à Constituição, criminaliza o porte de qualquer quantidade de entorpecente. Porém, não mexe na questão fundamental de determinar quem é usuário e quem é traficante. Baseado nisso, quem é que vai definir quem é usuário e quem é traficante? É a própria polícia, o que é um absurdo. A polícia não tem poder de julgamento. Quem tem poder de julgamento é o judiciário. É um absurdo dar esse poder, digamos assim, dar essa incumbência, não é incumbência, é poder mesmo, dar esse poder nas mãos da polícia. Porque o que vai acontecer na prática? Vamos supor que um determinado cidadão de pele branca, de classe média, que mora num condomínio de luxo, ou não, nem precisa ser um condomínio de luxo, que não mora na favela, que não mora numa comunidade. Esse cidadão, quando ele for pego com uma determinada quantidade, vamos falar aqui em 100 gramas, quando ele for pego com 100 gramas de entorpecente, ele vai perder, né, não vai ser preso, mas vai ser conduzido, sei lá, eu não sei, na verdade eu não sei na prática como que vai funcionar, mas ele vai perder essa quantidade de entorpecente, não pode, como não pode portar, ele não vai poder continuar levando. Porém, ele não vai ser indiciado, ele não vai ser punido, não vai ter um registro policial, essa é a parte mais importante. Não vai haver um registro de ocorrência policial na ficha desse cidadão. Por quê? Porque ele vai ser considerado usuário. Porém, estamos falando aqui de 100 gramas. Essa mesma quantidade, 100 gramas, na mão de um outro cidadão de pele escura que mora numa comunidade, esse cidadão vai ser transformado num criminoso, vai ser considerado traficante. Deu para entender onde eu quero chegar? Isso é bem difícil de explicar, está meio confuso, porque realmente é difícil.
porque eu não posso provar que vai ser assim. Ninguém pode dizer com certeza que vai ser assim. Mas já é assim que funciona. Essa situação, como nunca foi definido uma quantidade para determinar quem é traficante e quem é usuário, na prática a PEC não mudou nada, continua sendo do mesmo jeito como sempre foi. Quem determina isso é a polícia. Então, quando a polícia pega um jovem, um cidadão, não vou chamar de jovem não, um cidadão de pele escura que mora na periferia, que está portando droga, ele é tratado como traficante. Se a polícia pega essa mesma quantidade de entorpecente com um cidadão de pele clara que mora num condomínio, esse cidadão é tratado como usuário. Reparem que não tem diferença. Ambos estão portando a mesma quantidade de entorpecente. Porém, um é tratado como criminoso e o outro é tratado como usuário. E o que acontece é que essa PEC não mudou isso. Continua exatamente da mesma forma. Na verdade, essa PEC oficializou isso. A PEC oficializa essa, essa prática de que a polícia é quem define quem é o bandido e quem não é o bandido. Então, quem é que acaba sendo bandido? São os desfavorecidos, são as pessoas de pele escura, são as pessoas que moram em comunidade. Então, assim, é muito importante falar sobre isso para que você, como eleitor, entenda o seguinte: por que os senadores aprovaram essa PEC? É porque eles estão preocupados com o tráfico de drogas? É porque eles querem reduzir o tráfico de drogas? É porque eles querem reduzir o consumo de drogas? Não. Eles votaram essa PEC, eles aprovaram essa PEC única e exclusivamente porque estamos em ano de eleição. E esses senadores vão usar esse voto dizendo que votaram contra as drogas para ganhar o seu voto. E é fundamental, é muito importante que você entenda que qualquer senador, qualquer político que diga isso está tentando enganar você. Porque na prática eles não fizeram nada para mudar o tráfico de drogas. Repito, hoje em dia já é assim que funciona. Hoje em dia não existe nenhuma lei, não existe nenhuma regulamentação que diga qual é a quantidade que determina se um cidadão é traficante ou usuário de drogas. O que a PEC faz não mexe com isso. Na verdade, oficializa essa prática. Continua sendo da mesma forma. Quem é que decide quem é o traficante, quem é o usuário? É a própria polícia, que não tem o poder de julgamento. Quem detém o poder de julgar o cidadão é o judiciário. Enfim, eu sinto que eu não fui bastante claro, porque teria que falar muito mais sobre esse assunto, e porque ele é bastante complexo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou pedir para você, além de você se inscrever no meu canal e dar um like aí para mim, eu vou pedir também para que você escreva nos comentários se você gostaria de falar mais sobre esse assunto, porque eu gostaria muito de fazer um vídeo, fazer um debate mesmo, falando desse assunto, para que as pessoas entendam o que é realmente importante, o que estamos tratando aqui de fato. Estamos tratando aqui de fato de medidas que possam realmente reduzir o tráfico de drogas. É, e essa medida não vai reduzir em absolutamente nada o tráfico de drogas. O que essa medida faz é única e exclusivamente perpetuar o racismo, a discriminação social, racial, dar poder demais na mão dos policiais. O que vocês acham que vai acontecer com um policial que tem o poder de definir quem é usuário e quem é traficante? Qual é a primeira consequência desse fato? Obviamente, é a corrupção. Imagine você, um cidadão que tem condição financeira e que é pego, é flagrado com uma certa quantidade de entorpecente. Ele não vai querer ser enquadrado como traficante, porque isso vai para a ficha criminal dele, isso vai abrir uma ficha criminal para ele. Ele vai querer ser enquadrado como usuário. Quem é que decide se ele é traficante ou usuário? É o próprio policial, é a própria polícia. Na verdade, não é o policial, mas é a própria polícia. Ainda não sei como é que vai ser isso na prática, mas é a polícia. Pelo menos assim está sendo dito. Então, o que vai acontecer? O cidadão que tem condição financeira vai subornar o policial, o poder de polícia, para que ele seja enquadrado como usuário. É meio óbvio isso. Então, assim, repetindo, né? Temos eleições agora, esse ano. Todo político que disser para você que votou a favor da PEC, que votou contra o tráfico de drogas, que votou pela criminalização do porte de entorpecente, lembre-se de que esse político está tentando enganar você. Ele é um mentiroso, mau caráter, possivelmente um canalha. Não jogue seu voto fora. Para mudar o Brasil, mude o seu voto.
Vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar um like aí para mim e escrever o que você acha nos comentários. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.